Foi sob a luz de um lampião, em 1910, que Rafael Perrone, Anselmo Corrêa, Joaquim Ambrósio, Antônio Pereira e Carlos Silva fundaram o Esporte Clube Corinthians Paulista. No nosso canal, você verá histórias do time de tradições e glórias mil. Confira tudo, mas antes, um recadinho. Salve família, fala fiel, eu sou Vinícius Lúcio, esse é o canal Jornalismo Corintiano. E eu já peço um favor para vocês, se inscrevam, deixe seu like nas publicações e compartilhe, esparrama para geral. Também estamos nas redes sociais, no Twitter, @jorcorintiano, no Facebook e no Instagram, @jornalismo corintiano. Vem comigo! Fala família, fala fiel, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Lúcio, estamos aqui no Memorial Corinthians, no Parque São Jorge. Muito especial porque é aniversário do Corinthians está chegando, bate a porta, e nós vamos falar com o Fernando Weiner, que é o historiador do Corinthians e curador aqui do Memorial, que nada mais é do que um grande museu que fala sobre a história do Corinthians. Fernando, bem-vindo ao canal e gratidão por essa gravação aqui dentro do Parque São Jorge, dentro do Memorial Corinthians. Saudações corintianas, uma honra falar com você, Vinícius Lúcio. Um abraço para as corintianas, para os corintianos. Vamos narrar um pouco a trajetória de glórias do Esporte Clube Corinthians Paulista. São nada mais que 111 anos de muita luta e tradição. Então eu convido vocês, teremos uma série em capítulos, fiquem ligados aí, ativem os lembretes para que vocês acompanhem nossa visita aqui a esse grande museu maravilhoso com a história do Corinthians, e vocês vão gostar. Vamos nessa? Bom, Vinícius, aqui a gente está numa ala que reproduz o vestiário da Arena, e aqui a gente homenageou todas as casas do Corinthians, né? Começando aqui pela Ponte Grande. Ponte Grande é o nosso primeiro estádio, né? Foi construído entre 1916 até 1918. O estádio foi inaugurado em março de 1918. E esse estádio, o Corinthians foi 3 vezes campeão paulista. O primeiro tricampeonato paulista foi conquistado nesse glorioso campo. Para quem não conhece, para quem não é da época, Ponte Grande hoje é a Ponte das Bandeiras, lá na zona norte de São Paulo, aqui mesmo na Marginal Tietê, e ficava do lado ali do Clube Tietê, né? Bem do ladinho ali, né? Naquela época era chamado de Chácara da Floresta, porque era uma chácara desportiva. Tinha o Clube Tietê, tinha a Associação Atlética das Palmeiras e ao lado era o Corinthians. Então eram 3 clubes vizinhos. E ali o Corinthians começou a se tornar um gigante do futebol paulista, né? Foi um estádio que foi construído num mutirão do que os operários organizaram e foi histórico. É um estádio emblemático, né? E o clube desfilou seu futebol glorioso no começo da década de 20 e final da década de 10. E a torcida do Corinthians adotou com muito amor, né? Antes disso a gente tinha o Campo do Lenheiro, que era um campo de várzea. E assim o Corinthians foi crescendo, né? Construindo seu patrimônio e infelizmente tinha um projeto de vender o estádio para ter uma ascensão, encontrou uma resistência dentro do próprio clube, né? Muitos conselheiros não queriam que o Corinthians se desfizesse da Ponte Grande, mas o Ernesto Cassano, que era um presidente visionário, queria expandir a parte poliesportiva do clube e tinha um projeto de comprar um terreno na Zona Leste, né? Que era o terreno exato onde se encontrava a Fazenda São Jorge. O Corinthians fez essa transição, comprou um lote da fazenda e começou um projeto de criar um parque poliesportivo na beira do rio Tietê. Então foi histórico também, porque foi uma transição fantástica, né? O Corinthians, além de comprar um lote da fazenda, ele ajudou o crescimento da Zona Leste, né? Muitos corintianos começaram a comprar lotes das fazendas que iam sendo vendidas, e assim foi nascendo os bairros, né? A Zona Leste era uma região de chácaras e fazendas, e foi inesquecível, né, para quem viveu todos esses momentos, né? Toda mudança é difícil, né?
sempre quando vai mudar de casa, tem uma certa resistência, né? Você tem um amor pela casa antiga. E foi um passo a passo, uma luta e graças a Deus a gente teve um outro anjo da guarda chamado Alfredo Schurig, que ajudou muito nessa transição e nessa reestruturação da Fazenda São Jorge e do estádio da Quarta Parada, né? O estádio do Campo de São Jorge. Na verdade eu estou usando o termo estádio, mas na época não existia esse termo, era campo. Campo ou ground, né? Não existia o termo estádio. Então era colocado o ground, porque o futebol, para o torcedor entender, usava inúmeros termos ingleses. E o ground era um termo usado para estádio, mas popularmente era campo. Campo de São Jorge. Uma curiosidade importante é que o Corinthians jogou a primeira vez aqui no Campo de São Jorge como visitante. A nossa casa era Ponte Grande e um clube chamado Sírio alugava o Campo de São Jorge para mandar os seus jogos. E na campanha do título de 1922, do Campeonato Paulista de 22, a gente enfrentou o Sírio como visitante na gloriosa e futura Fazendinha, né, que não tinha esse apelido ainda. Nessa época era chamado de Campo da Quarta Parada ou Campo de São Jorge. Então já existia um campo de futebol. E o Corinthians comprou e aumentou as arquibancadas, até ser reinaugurado em 1928 como Casa do Corinthians. E uma coisa importante, a Ponte Grande ela foi vendida para o São Bento da capital, que era um clube lá do centro da cidade, do Mosteiro. Então o Corinthians vendeu para o São Bento e com o dinheiro a gente deu entrada na Fazenda São Jorge, né, que era... É linda ainda, mas antigamente tinha um ar de... aquela coisa do interior, né? Rio, pescaria, piquenique. Era uma outra época, né? Uma cidade mais rural, né? Quem viveu foi muito feliz nessa época mais tranquila da cidade. Para quem não está ligado na história que o Fernando está falando aqui do Parque São Jorge mesmo, onde nós estamos, onde fica o memorial. E onde o Corinthians joga ainda as modalidades como na base, no feminino e em tantas outras modalidades aí que representam o Corinthians desde dos subs da vida até passando pelas profissionais no caso do futebol feminino. Sim, o interessante é que como era uma fazenda, a torcida apelidou o estádio de Fazendinha. A imprensa dizia que era o campo da fazenda, tinha uma série de apelidos, mas o que pegou mesmo foi Fazendinha. Mas o nome oficial, graças à fundamental colaboração do Alfredo Schurig, né, o Ernesto Cassano colocou em homenagem a esse grande benemérito que foi literalmente o anjo da guarda do Corinthians, né, porque, imagina, na época era um passo gigantesco, né, o clube não tinha dinheiro, deu uma entrada e ficou 10 anos pagando, né, o Parque São Jorge. E depois que a gente terminou a última parcela, a gente comprou o outro lote, né, que ficava do outro lado da rua São Jorge, e foi expandindo o Parque São Jorge, né, até chegar ao tamanho de 160 mil metros quadrados. E isso explica para quem não conhece a história por que a rua São Jorge passa por dentro do clube, por dentro do Parque São Jorge. Antigamente ligava, né, o bairro aqui do Parque São Jorge até a Marginal Tietê. É esse o motivo. Né? Na verdade, a rua São Jorge ela terminava bem em frente ao clube, porque o rio Tietê ele formava uma baía gigantesca aqui dentro do clube. Para o torcedor ter uma ideia, 50% do Parque São Jorge hoje é aterro. Para você ter uma ideia da grandeza que era o Tietê nessa região. Então o Corinthians foi expandindo a parte de esportes terrestres e tinha o projeto de fazer as piscinas, fazer o ginásio poliesportivo e infelizmente teve que sacrificar o rio, né? A cidade foi crescendo, o rio foi se poluindo e os tempos foram mudando e o Corinthians fez esses aterros e na gestão do Alfredo Inácio Trindade iniciou a construção do ginásio e a construção das piscinas poliesportivas, né? De natação, salto ornamental. E era fantástico, né? O Corinthians sempre foi um clube que ousou, né, além da sua capacidade financeira.
a história se repete, né? A história vai se repetindo e hoje a gente vive a mesma situação. A gente tem a Arena Corinthians, a Neoquímica Arena, né, que começou como Arena Corinthians. A diretoria, o Andrés, vendeu o nome para a Neoquímica, que é uma empresa farmacêutica, e o clube ele está usando mais uma vez como o Ernesto Cassano e o Alfredo Schurig usaram nos anos 20, né? Mas tem outro estádio que a Fiel adora e foi ali que a Fiel torcida cresceu de fato e passou vários e vários anos desde a década de 40, né? Fala do nossa saudosa maloca, o Pacaembu, Fernando. O Pacaembu é um estádio monumental que foi colocada a pedra fundamental em 1936 e começou a grande construção, né? Entrou em 37, 38, 39 e 40 foi inaugurado, né, num evento gigantesco e foi histórico, né? O presidente do país, o Getúlio Vargas, veio à inauguração. A gente estava no meio do Estado Novo, né, que era um regime ditatorial, que ele proibia bandeiras oficiais dos estados e pela mística corintiana ele jamais mexeu na bandeira do Corinthians no nosso distintivo, né? Eu acredito que ele simpatizava com o Corinthians e resolveu não mexer na bandeira paulista no distintivo. Reza a lenda que o filho dele era corintiano. O Lutero Vargas, ele era associado do Corinthians e inclusive ele doou os barcos, muitos barcos de remo para o clube, ele era um outro benemérito. E um dos poucos lugares que a família Vargas era bem-vinda nesse começo nessa década conturbada que foi a década de 30 era o Parque São Jorge, né? Porque tinha um conflito muito grande com a elite paulistana e por motivos econômicos e foi um lugar que a família Vargas era muito bem tratada e o Getúlio ele veio na inauguração do Pacaembu, teve um desfile e no dia seguinte teve um quadrangular, né, que o jogo inicial foi Palmeiras e Coritiba e o jogo principal foi Corinthians e Atlético Mineiro, que era o campeão paulista contra o campeão mineiro. Então foi um jogo onde a torcida já adotou já teve uma sincronia energética já desde a primeira partida, né? O Servilho fez o primeiro gol corintiano no Pacaembu, né? Acredito que teve uma certa estranheza, né? Porque a torcida estava acostumada com um barranco aqui da fazendinha, com a madeira das arquibancadas. Eu acho que deve ter tido uma... Como agora, né? Como eu falei, a história se repete, né? Tipo, imagina a torcida acostumada com barro, com terra, madeira, de repente um estádio monumental de cimento. E foi fantástico, né? Desde 1940 até 2014 teve toda uma trajetória... Recebeu também a Copa do Mundo de 50. Aconteceu os Jogos da Copa do Mundo de 1950 e foram inúmeras partidas históricas, né, Vinícius? Foi tanto do Corinthians como dos outros clubes paulistas, clubes do Rio de Janeiro, seleção brasileira. Foi histórico, um estádio... Para a época foi um estádio vanguarda, né? Um estádio que até hoje é referência arquitetônica e é um estádio que a torcida do Corinthians despertou um amor e adotou como a sua casa. Tenho duas perguntas para você, uma como torcedor e outra como historiador. O torcedor Fernando se recorda de que momento no Pacaembu e o historiador, acho que qual partida é mais emblemática na história do Corinthians? Bom, a partida mais emblemática da história do Corinthians no Pacaembu foi o jogo Corinthians 1, Palmeiras 1, 1955, né, que esse jogo deu o título do quarto centenário para o Corinthians. E fora o título de 77, para a Federação Paulista, é o campeonato paulista mais poderoso de todos os tempos, né, mais impressionante, mais disputado, porque foi o Campeonato Paulista do quarto centenário da cidade de São Paulo. Então, o campeão dessa edição seria reconhecido como campeão por 100 anos. Né? Um título que ia repercutir, reverberar até o quinto centenário, que vai ser em 2054. E o Campeonato Paulista, para o torcedor ter uma ideia, era como se fosse uma Copa do Mundo. Era mais importante que qualquer torneio
Na época tinha o torneio Rio-São Paulo, mas o Campeonato Paulista tinha um peso muito mais forte mesmo. Era como se fosse uma Libertadores mesmo, mundial, né? Por muito tempo, o Campeonato Paulista, até os anos 80, início dos anos 90, ainda tinha um apelo esportivo e uma tradição muito grande, né? E certamente o jogo mais emblemático da história do Corinthians foi esse jogo que o Luizinho fez o gol de cabeça, né? O Campeonato Paulista era por pontos corridos e um empate bastava para o Corinthians levantar o seu 15º título paulista e o mais importante, né? Que até então ninguém pensava que ia ter um jejum de 22 anos e 8 meses. Então foi o maior título paulista de todos os tempos. E o jejum vem na sequência disso. O jejum ele é relativo, porque o Corinthians ganhou o torneio Rio-São Paulo de 66, né? Sim, no troféu, mas foi campeão. Foi campeão. Então foi na minha visão, o jejum foi pelo Campeonato Paulista. Fora os outros torneios que o Corinthians disputou, Sim. torneios internacionais. Costa del Sol em 69. Foi. Charles Miller no próprio ano de 55. Teve o Torneio do Povo em 71, teve uns torneios importantes, mas não eram oficiais, né? E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, divulgue para os amigos, lembrando que as nossas redes sociais são @jorcorintiano no Twitter, @jornalismo corintiano no Instagram e no Facebook, e vai Corinthians subindo nas tabelas, o Timão indo lá na briga pelo G4, briga pela Libertadores. Um forte abraço, eu fui! Aqui tem um bando de louco, vamos partir Corinthians!